Uma boa noite a todos e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora para mais um vídeo do quadro Momento de Louvor, momento da palavra, momento da palavra, o nosso quadro da página Missionários da Última Hora. E hoje quero trazer aqui uma reflexão, um estudo, uma mensagem sobre o poder da palavra de Deus, uma mensagem, uma palavra acerca do poder da palavra de Deus. E eu já falei sobre isso em um culto de ação de graças do grupo de jovens Manassés do nosso congresso, mas eu quero tomar um pouco mais de tempo. Lá eu tive que não tomar muito tempo por questão de prudência, mas hoje o nosso tempo não é limitado, mas também não uma mensagem tão longa para que vocês possam se fadigar, mas é uma compreensão acerca do poder da palavra, onde que estaremos refletindo. E para quem acompanhou a publicação que eu fiz sobre o que eu particularmente não consigo imaginar de um culto sem a ministração, sem a pregação da palavra de Deus. Mas vamos lá lhes trazer o texto base, Hebreus 4:12, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, e logo estarei fazendo uma breve introdução e depois passaremos para um momento mais de explanação, de expor o texto dentro desse contexto que é a eficácia da palavra de Deus. Nos diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus amados, vivemos um momento complicado no cenário eclesiástico, onde muitos líderes muitos líderes já não dão mais prioridade para a palavra. Tem até um vídeo humorístico do Rodrigo Fernandes que com humor ele traz essa verdade. É hino, uma hora e pouco de hino, não sei quantos minutos de hino, e 1 hora e pouco de hino, e de palavras 5 minutos. Aí vamos refletir aqui, vamos nos questionar, que pregador que vai expor um texto bíblico, fazer uma pregação bíblica em poucos minutos. Mais ou menos leva uma pregação normal leva mais ou menos 20 minutos. Tem pregações que é 1 hora, que são em eventos, são em congressos, aí há um pouco mais tempo, mas é dada pouca prioridade para a palavra. É dada pouca prioridade e os pregadores não conseguem expor um texto em minutos. Isso leva mais ou menos
mais ou menos uns 20, 30, 40 minutos para expor bem o texto. Em uma hora é maravilhoso. Uma hora você consegue expor expor muito texto. Agora, em poucos minutos, não conseguimos expor não conseguimos, não temos êxito em expor o texto em 5, 7, 10, 8 minutos, não conseguimos. Então, com esse vídeo, eu até vou tentar fazer um outro vídeo para publicar no canal do YouTube sobre esse tema, para fazer-nos refletir que precisamos dar mais prioridade para a palavra, mais prioridade para a pregação da palavra. Não é todos os lugares, não vamos generalizar, mas há alguns lugares onde não há mais prioridade para a palavra. Um culto como na Assembleia de Deus, é 2 horas de culto. Geralmente são 2 horas de culto. Em muitos lugares, torno a repetir aqui, é 1 hora e pouco de louvor, 1 hora e pouco de música. E 4, 5, 8, 7 minutos de palavra. Então eu quero lhes fazer, para muitos líderes, eu quero trazer esse conselho: dê mais prioridade para a palavra. Precisamos aprender a palavra. O profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos falar que o povo era por falta de conhecimento. Sem o conhecimento da palavra, nós vamos perecer, vamos ser destruídos por faltar conhecimento, porque muitas pessoas hoje são enganadas, são ludibriadas por heresias, por misticismo religioso, por práticas antibíblicas, porque não têm conhecimento da palavra. Não têm o conhecimento da palavra. A palavra, o poder da palavra gera o conhecimento. O apóstolo Pedro, ao falar em 1 Pedro, se não me falha a memória, ou 2 Pedro, vai nos dizer o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento. Precisamos crescer na graça, que é o favor imerecido, que também é a presença de Deus, e no conhecimento. Informação é informação. Informação é todos aqueles dados que recebemos, mas o conhecimento é o estudo. É o estudo é a análise desses dados recebidos. A Andréia já comentou, verdade, é verdade, assisti esse vídeo. Muito obrigado. Então, recapitulando aqui, o povo sem conhecimento, um povo sem conhecimento da palavra, ele é destruído, ele pode ser destruído, ele pode perecer por falta de conhecimento. A palavra nos diz também: examinai as Escrituras. É interessante nós compreendermos que nós, como cristãos, temos que examinar as Escrituras. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos nos levar por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo vai nos relatar que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Muitos apostatarão da fé, desviarão da fé e passarão a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu já trouxe uma mensagem sobre isso aqui na página, aqui em uma live. Então, eu quero conscientizar você, líder, que não tem dado momento, não tem dado prioridade para a palavra. Eu quero lhes dizer, é momento de nós passarmos a dar mais prioridade para a pregação, para a ministração da palavra. E eu, na frase que eu publiquei ali, a frase que eu publiquei ali, obrigado José Valdecir Novaes pela participação. O povo está perdendo a fé em Deus, na verdade. Poucos seguem a palavra de Deus, é verdade. Como eu disse ali, eu não consigo imaginar um culto público sem a pregação da palavra, sem a ministração da palavra. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar um culto sem a palavra. Louvores e hinos são ótimos. São maravilhosos esses momentos de louvor e adoração. Mas o povo, nós cristãos, temos que dar mais prioridade para a palavra. E eu também citei os cultos de ensino, as EBDs, que é as escolas dominical, que são marcas de algumas igrejas, que são as escolas bíblicas, que são os cultos de doutrina. Hoje em dia, eu até trouxe uma palavra, eu fiz uma publicação esses dias sobre que o povo ele está lotando shows gospels e está esvaziando os cultos de doutrina. Eles estão esvaziando. Vamos exemplificar aqui. Tira a foto de um culto de doutrina, de ensino da palavra, e vai lá em um show gospel e tira uma outra foto para ver qual lugar está mais lotado. Hoje vivemos um tempo em que as pessoas não querem mais ouvir a palavra, que os cristãos, que os crentes não querem mais ouvir a palavra. Os seus alimentos são shows gospels. Perdão por estar falando isso, mas é uma grande realidade nos dias de hoje. Temos dado mais prioridade, temos lotando shows gospels, e vamos lá e tem deles que pregam um monte de heresias e hinos, e voltamos lá e vamos lá e ingerimos qualquer tipo de heresias e ficamos doentes no contexto da fé, do espiritual. Ficamos doentes porque não damos prioridade para o culto de ensino e da palavra, mas o nosso alimento é show gospels. Então eu quero fazer você refletir que a nossa prioridade tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus, porque ela é lâmpada, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, ela é alimento. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero trazer um conselho a você, jovem pregador que está começando no ministério da pregação, para nós darmos prioridade para os cultos de ensino. Temos que sentar e aprender. Temos que assentar e aprender para depois ensinarmos. Ou o que ensinaremos se não assentamos e aprendemos? O que nós vamos ensinar? O que nós vamos passar para o povo se nós não meditamos? Se nós não meditamos nessa palavra, o que nós vamos ensinar para o povo? Temos que conscientizar de nos sentar para aprender da palavra, para aprender com o nosso pastor,
com os mestres. O apóstolo Paulo vai nos dizer que foi dado a uns por apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O mestre, o doutor, ele vai examinando mais a fundo o que os outros ministérios, quem sabe, não passa desapercebido. Então ele examina mais fundo o mestre. O Senhor nos deu mestres para ensinar a palavra. Então precisamos aprender, nos assentar para aprendermos. Quem não senta para aprender a palavra nunca poderá, creio eu, nunca conseguirá ter êxito ministerial para ficar de pé e ensinar. Porque o que vai ensinar para o povo se não assentamos para aprender? O que nós vamos passar para o povo se não nos assentamos para aprender? E vivemos um tempo complicado, que eu vou dizer aqui, que eu vou relatar. Em muitos lugares, no contexto eclesiástico, são ministrados pregação de autoajuda. Nós cristãos não vamos ao culto para ouvir sobre autoajuda, mas vamos ouvir a palavra, a pregação, a ministração da palavra. Outros não trazem mensagem de autoajuda, mas aí falam sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, Diógenes, Descartes, Rousseau e tantos outros filósofos. Mas eu digo, nós não vamos a cultos para ouvir sobre filósofos, mas nós vamos a culto e nós nos assentamos e desejamos ouvir sobre um Cristo vivo e ressurreto, que morreu por nós para nos trazer a salvação, para nos remir os nossos pecados. Não vamos para ouvir sobre Diógenes, não vamos para ouvir sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, mas vamos para ouvir a palavra que fala sobre um Cristo vivo e ressurreto, que morreu na cruz do Calvário para nos remir, para nos purificar de todo o pecado e nos trazer a salvação pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não podemos esquecer de pregar a palavra. Não podemos nos ausentar de pregar a palavra. Ó o que o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, ó o que ele vai nos dizer aqui, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Esta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não sofrerão a sã doutrina, mas, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, conforme os seus próprios saberes, os seus próprios querer, segundo as suas próprias cobiças.
com com que com que com que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. O que Paulo vai dizer aqui? O que o apóstolo Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, nessa segunda epístola? Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação, que pregues a palavra, não filosofia, não autoajuda, não fábulas, não heresias, não ensinos antibíblicos, não doutrinas de demônios, mas que pregues a palavra. Que pregues a palavra. Temos que pregar a palavra, viver a palavra, se alimentar da palavra figurativamente, não literalmente, mas nos alimentarmos da palavra, pois ela é o nosso alimento diário. Que pregues a palavra, não heresias, não filosofias, mas que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, exortes, repreendas com toda longanimidade e doutrina. Temos que entender que doutrina não é usos e costumes. Doutrinas são ensinamentos bíblicos extraídos da Bíblia. E eu vou dar exemplos. Doutrina da Trindade. A Bíblia não apresenta a palavra Trindade, mas pelo que lemos e compreendemos na Bíblia, a Bíblia própria vai nos falar acerca do Consolador, do Pai e do Filho. E os três estão presentes no batismo de Jesus. Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o Espírito Santo que desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba, e uma voz que é ouvida dos céus que diz: esse é meu filho amado, em quem tenho me comprazido, ou em quem tenho me comprazo, ou em que me comprazo. Doutrina da Trindade, um Deus único em três pessoas. Doutrina da justificação pela fé. Doutrina do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala que dada a palavra de ordem e ressoada dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Doutrina da santificação, que entra dentro da que entendemos dentro da soteriologia, dentro da doutrina da salvação, a soteriologia, sotérios, salvação, logia, estudo da salvação, doutrina da salvação. Também sobre a doutrina da regeneração. Jesus Cristo encontra-se com Nicodemos em João capítulo 3, e ali fala que ao homem é necessário nascer de novo. E se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Isso é a regeneração, quando a pessoa, quando o indivíduo se entrega por inteiro por Jesus. E o Senhor o aceita, e ele aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e ele tem a alegria da salvação, a certeza da salvação, então entra num processo de regeneração, de novo nascimento,
que simbolicamente entendemos na ordenança de Jesus sobre o batismo, na ordenança bíblica acerca do batismo, o batismo em águas, onde afundamos e voltamos, emergimos e levantamos. Ou seja, aquilo simbolicamente simboliza eu morrendo para a minha vida pecaminosa, eu morrendo para este mundo e vivendo para Cristo. Paulo vai nos dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Então, a doutrina da regeneração fala acerca do novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo vai nos dizer que pregue a palavra. E muitos já não têm mais pregado a palavra. Temos que pregar a palavra, não filosofia, não fábulas, não autoajuda, mas a palavra. É a palavra que nos exorta. Recapitulando aqui, voltando, a internet caiu, mas é a palavra que nos repreende, é a palavra que nos exorta, é ela que nos edifica, é ela que nos transforma. A palavra gera avivamento. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos a notifica ou a faz conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. A palavra gera avivamento. Não é barulho que gera avivamento, é o poder da palavra. O poder da palavra vai gerar o avivamento. Ouvimos a palavra, nos conscientizamos que precisamos melhorar, que precisamos nos arrepender. Aí nos arrependemos. Arrepender não é remorso, não é ter um remorso do pecado, mas arrepender o abandono desse pecado. Aí nos arrependemos, aí gera um avivamento. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos a faz conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. É a palavra que gera o avivamento. E não é o barulho que gera o avivamento, mas é o poder da palavra. Então, você novo, pregador novo que está começando a pregar, a ministrar a palavra do Senhor, eu lhe dou um conselho. Vamos sentar para ouvir a palavra. Não podemos deixar de sentar para ouvir a palavra, porque aí não teremos condições, não teremos conhecimento para ficarmos de pé e ensinar. Porque o que vamos ensinar se não sentamos para aprender? Precisamos dar prioridade para a palavra, para o ensino da palavra, e também aos mestres, aos líderes eclesiásticos, que talvez não haja prioridade da palavra na igreja onde pastoreia. Eu lhe digo, vamos dar liberdade, vamos dar prioridade para o ensino da palavra. Precisamos ouvir a palavra, precisamos pregar a palavra, viver a palavra. Paulo vai dizer: prega a palavra. Timóteo vai dizer a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua manifestação, que pregues a palavra, e inste em tempo e fora de tempo,
que pregues a palavra, não é fábulas, não é filosofias, não é autoajuda, é a palavra, é a palavra. É a palavra que vai nos confrontar, que vai confrontar a nossa vida, que vai confrontar nós, pecadores, que carecemos da misericórdia, da graça de Deus e do perdão de Deus. É a palavra que vai gerar em nós avivamento. É a palavra que vai nos instruir, nos ensinar. É a palavra que vai nos direcionar. É a palavra que vai nos alimentar. É a palavra que vai nos edificar. É a palavra que vai transformar a nossa vida pelo poder da palavra. É a palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme nos relata o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, e no número 119 e no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o salmista também vai nos dizer: a tua palavra eu guardei no meu coração, para mim não pecar contra ti. Aleluia. Precisamos dar prioridade para a palavra. Aí muitos possam perguntar: por que muitos pregadores não têm medo de falar a verdade, não falar o que pensam? Porque eles não estão comprometidos com homens. Eu estar comprometido com homens me ausenta de eu falar a verdade, de eu pregar a verdade e pregar essa palavra. Eu compromissado com os homens, mas quando o meu compromisso é com o Senhor, quando o nosso compromisso é com o Senhor e com a sua palavra, Ele nos dá ousadia para pregar a verdade. Ele nos dá ousadia para pregar essa palavra, para pregar a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sempre procuro em minha vida ministerial, e sempre oro a Deus para que o Senhor me dê zelo pela palavra, pela pregação da palavra. Não é aqui para me vangloriar, me exaltar, mas para que eu possa ter zelo com a palavra, com a pregação da palavra, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer: pregues a palavra, em tempo e fora de tempo, precisamos dar ouvido para a palavra. E quando o nosso compromisso, quando o meu compromisso estiver não com os homens, mas com o Senhor, com a sua obra e com a sua palavra, Ele vai me dar ousadia, Ele vai me dar autoridade para mim pregar essa palavra, para mim pregar a verdade, não temendo esse sistema em que estamos vivendo, não temendo aos homens que já estão enraizados com engano, que muitos já estão com raízes no engano, que não querem mais voltar-se para a verdade, não temendo esse sistema, porque quando tememos o sistema, não pregamos a verdade, não falamos a verdade, não falamos aquilo que a palavra nos diz. Mas quando o nosso compromisso é com o Senhor dos Exércitos e com a sua palavra, pregamos a palavra, pregamos a verdade, não nos importando com o que vai nos acontecer, mas tendo a consciência de que falamos a verdade e de que pregamos a verdade. Precisamos voltar a pregar a verdade, a profetizar a verdade, porque muitos têm comichões em seus ouvidos, muitos se ajuntarão
e tendo comichões em seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, onde não é pregado sãs doutrinas, onde não é pregada a verdade das Escrituras, mas onde é pregado fábulas. E o povo perece, é destruído porque falta-lhe conhecimento. Aí quando nos falta conhecimento, aí pensamos que há poder em rosa ungida, em objetos ungidos, entre aspas. Aí pensamos que é algo normal esse negócio todo de rosa ungida, de objetos ungidos, mas que na verdade é misticismo. Na verdade isso é misticismo, não está dentro da palavra, não está extraído da palavra. Mas quando estamos dentro da palavra, não perecemos, não sofremos, não perecemos, não somos destruídos, porque estamos dentro da palavra. Agora, quando perecemos por falta de conhecimento, somos destruídos. Então, o meu conselho aqui hoje é que damos a prioridade para a pregação da palavra, sãs doutrinas bíblicas. Não é o que os outros dizem, é o que a palavra está nos dizendo. E também outro conselho a você jovem que está começando a ministrar a palavra é: não use um texto, não force muito um texto fora do contexto, porque pregação é isso, pregação é o expor, é o ler o texto, expor o texto, explicar o texto e explicar o texto e aplicar esse texto. Então a pregação ela tem que ter ela tem que ser lida, o texto, ela tem que ser explicada, ela tem que explicar o texto e ela tem que aplicar o texto na vida das pessoas. Ela tem que ler o texto, aplicar, expor o texto e aplicar o texto. Então, o meu conselho é para você que está começando novo: não force muito um texto fora do seu contexto. Procure entender o seu contexto. Busque encontrar, desvendar, procure encontrar, entender, compreender o contexto do que o escritor estava querendo dizer. Aí a pregação vai ser mais fácil, a pregação vai ser mais explicada, mais recebidas quando nós entendamos o texto, o seu contexto, e aplicamos o texto, aplicamos a mensagem. E tornando aqui a dizer sobre mensagens de autoajuda, para concluir esse assunto: muitas pessoas necessitam de uma palavra, e vão ao culto para ouvir uma palavra da parte de Deus ministrada por um servo dele. E o que muitos encontram lá é autoajuda, mensagem que não edifica em nada, é filosofia. Irmão, Diógenes, Platão, Aristóteles, Sócrates não vai edificar a nossa vida. A filosofia não vai edificar a nossa vida. O que vai nos trazer edificação, conforto, uma consolação é o poder da palavra e o poder do Espírito e a operação do Espírito Santo, primeiramente. É isso que vai gerar em nós
um consolo, uma edificação. Muitas vezes nós vamos ao culto com nós desanimados, aflitos as nossas almas, e vamos lá para ouvir uma palavra da parte de Deus. Aí encontramos lá um cara que prega filosofia, que prega sobre Platão, Aristóteles. Muitas vezes o que encontramos em alguns lugares, o que possamos ver em alguns lugares, não generalizando, mas vamos para ouvir uma palavra que vai nos trazer um conforto, uma consolação, uma edificação em nossas vidas, porque estamos aflitos, desanimados, estamos tristes, precisamos de uma palavra da parte de Deus, e vamos lá e encontramos um homem falando sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, uma mensagem de autoajuda. Não vai trazer edificação, não vai trazer consolo para a nossa vida, mas quando vamos a um culto onde é pregada a palavra de Deus, onde é pregado, e nós vamos com a nossa alma despedaçada, os nossos corações aflitos, angustiados, as nossas vidas desanimadas pelos intempéries, pelas circunstâncias dessa vida, e vamos lá e ouvimos uma palavra da parte de Deus, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito volta regozijando, volta alegre, volta edificado. Voltamos edificados, alegres, regozijando, voltamos consolados, porque ouvimos a palavra, porque ouvimos uma palavra da parte de Deus, ministrada por um servo dele. Então é isso que eu quero trazer nesta noite, essa reflexão. Precisamos voltar a dar prioridade para a palavra de Deus, porque ela tem poder, ela é viva, ela é eficaz, ela alimenta, ela confronta, ela corrige, ela repreende, ela liberta, ela transforma, ela gera avivamento, ela é como fogo, ela é como um martelo que esmiuça a pedra, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo a nós. Amém? Quero agradecer a todos que vão assistir a essa transmissão ao vivo. Talvez essa live, essa transmissão não possa chegar a muitas pessoas, mas quem sabe, recapitulando aqui, mas quem sabe eu publicando no YouTube essa palavra, essa reflexão, essa mensagem possa chegar às pessoas, aos líderes. Eu não estou generalizando esse contexto a qual estou falando, da falta de prioridade da pregação da palavra. Não é em todos os lugares. Alguns lugares não há mais prioridade para a pregação da palavra, e em outros lugares há prioridade para a pregação da palavra. Precisamos dar prioridade para a pregação da palavra de Deus. Amém? Obrigado a todos que assistiram, que comentaram, que participaram nessa transmissão ao vivo, e aos outros que irão assistir a essa transmissão ao vivo. Eu quero lhe agradecer, e eu quero também aqui pedir que vocês compartilhem essa transmissão ao vivo com seus amigos, a todos aqueles que vão assistir mais para frente, quem sabe hoje ou amanhã ou um outro dia, que possamos ser edificados por essa mensagem, pelo poder dessa palavra, E terminando aqui, eu quero dizer que a palavra de Deus, muitos dizem que a palavra de Deus ela é mais atualizada que o próprio jornal.
e vamos ter uma compreensão acerca disso para concluirmos esse assunto e para mim ministrar uma bênção sobre a sua vida. Se desejamos saber o que aconteceu, o que ocorreu no passado, a Bíblia nos revela, a Bíblia nos fala. Leamos a Bíblia. Queremos ter uma noção do que se desenvolve no presente, leiamos a Bíblia. Quer ter uma notoriedade, uma noção do que acontecerá no futuro, leiamos a Bíblia. Ela, segundo pensadores, ela é mais atual do que o jornal. E eu também creio que ela é mais atual, mais atualizada do que jornal. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.